nós poderíamos, tipo assim, cara, fazer uma... ter uma palavra direta, né? Seria tão simples, né, se nós falássemos uma palavra direta. Cuide do teu filho. Nós vimos, nós viemos, né, ouvindo várias coisas, né? Mas é necessário a gente ter uma revelação, mano. Adquirir essa revelação. A gente busca em Deus, ora a Deus, para que o Senhor venha trazer uma revelação. E eu vivo algumas coisas na minha vida, né? Por quê? Porque eu não sou diferente de ninguém. A minha família, eu vim de uma família problemática. Problemática. Eu não nasci em berço cristão, sendo ensinado o Evangelho do Reino, sendo ensinado os cuidados, sendo guardado. Não. Mas eu vou falar de algo que na minha vida eu adquiri isso. Logo quando eu me converti, o Senhor me mostrou isso. Eu queria assim voltar. Por quê? Porque a gente está falando, voltar aqui de novo, ó, a gente falou em primeira instância, primeiro encontro, de uma decisão que nós devemos tomar, né, um convite a nós sermos pais corajosos. Depois nós falamos sobre você compreender a necessidade que o teu filho tem de você ser um pai corajoso, de você ser exemplo do teu filho, e que não é determinante, mas falando-se em números, 98, 99%, mano, é verdade. É porque nós não entregamos, porque eu estou falando nesse nível, porque eu entendo que o amor não falha. Mas, lá por uma passagenzinha lá, nós podemos compreender que um pai pode ser 100% e o filho não querer andar. Mas isso é um em cada 100. Não é essa bagunça que está hoje aí. Pais que abandonaram seus filhos. Detalhe, pais crentes. E alguns até se dizem discípulos de Jesus. Abandonam seus filhos. Abandonam por causa dos seus prazeres, para as suas vontades e até por causa dos seus sofismas ou por causa também daquilo que eu vou falar aqui agora. De não abandonarem algumas coisinhas. Não abandonarem principalmente o seu passado. Carrega consigo o seu passado. Vamos lá? O primeiro texto que a gente falou aí foi Gênesis, capítulo 12. Porque a gente está trabalhando, mano, né, em cima da vida de Abraão. Ó. E aí é muito interessante você ver lá o começo. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? O 2 diz assim: e far-te-ei uma grande nação. Abraão foi chamado para ser pai. Quando estão falando de pai, ia para ser pai de uma grande nação. Ser pai de uma grande nação. Nós também somos chamados para ser pai de uma grande nação. Hoje, queridos, a minha disposição é essa, a minha fé é essa. Você, Patrícia, pode mudar toda uma geração da sua família. E você pode cooperar com a vida de outros para mudar uma geração. Você pode fazer isso. Entendeu, Keila? Entendeu, Robson? Entendeu, Bruno? Odaí, pode mudar uma geração. O 3 diz assim: e abençoarei, far-te-ei uma grande nação. O 2, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás
uma bênção. Amados, você será engrandecido. Só que parece que as pessoas, quando falam de ser engrandecido, pensam em tantas coisas, pensam em coisas. Você precisa ter o nome teu engrandecido, Carlos. Eu preciso ter o meu nome engrandecido. Hã? Para quem? Para quem? Diante de quem? Fala assim, diante do Senhor. Diante do Senhor. Nós temos que estar, amados, em pé perante o Senhor. Ter o nome engrandecido diante do Senhor. E se eu tenho que ter o nome engrandecido, depois, mais à frente, vai falar. Que eu vou te dizer desde já que a gente vai trabalhar em cima disso, desse tempo. Isaac olhava para Abraão e via um homem engrandecido diante de Deus. Na trajetória, na caminhada, Isaac olhava para Abraão e via um homem grande diante de Deus. Eu não estou falando de soberba, de um homem grande, de posses. Eu estou falando de um homem temente ao Senhor. De um homem obediente ao Senhor. Amém? O Senhor engrandecerá o teu nome. E tu serás uma bênção. Bênção é bem dizer, bendito, bem falado, no nosso mineirês aqui, bem falado. Mas bem falado diante de quem? Diante de Deus. Deus. E diante, no meu caso, do Marcos André, da Marcela, da Clarice. A Clarice, né, meus filhos, saberem que o pai deles temem a Deus, são de Deus, vivem para Deus. É um nome engrandecido. Vamos mudar essa geração. Amém? Vamos lá. Vamos voltar então aqui no versículo 1. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Sai do lugar que você está. Porque terra aqui parece que lembra um pouco plantação, né? Uma planta, né? Algo que foi plantado num lugar. Então nós às vezes somos plantados num lugar. Os tempos, eles mudam. Temos que ter essa clareza, tá, mano? O tempo muda. Nos tempos bíblicos mudou. Abraão já teria que ter agora uma vida diferente de que teve com o pai dele. Entende? Você vai vendo que vai mudando. A Bíblia vai mudando, os tempos vão mudando, tudo muda. A palavra do Senhor não, é a mesma. Mas as coisas mudam. Só que nós queremos ficar plantados. Queremos ficar enterrados numa mesma mente. Olhando para uma coisa só, como se o tempo parasse. Tanto é que o Evangelho hoje está essa coisa aguada. Não o Evangelho, nós que vivemos o Evangelho. Por quê? Porque foi sendo adulterado. Só que nós agora somos chamados para, também, como Abraão, para ser pai de uma grande nação. Você terá que ser bendito. Ó, amados, tem pessoa que se engana. Vou voltar aqui só que no verso 3, lê o verso 3. Diz assim, ó, o 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, presta atenção. Em ti serão benditas as famílias. Da ótica que Deus está falando, para nós não entrarmos aqui em genealogia, você será bendito, meu amado, entre os seus. Entre os seus.
a descendência que você vai fazer. Hã? Entre os seus filhos. Seus filhos vão ter vários filhos. Ó, você vai ter vários netos. Para te bendizerem. Amados, é só ver como é que era a história. Ó, aconteceu assim, assim, desse jeito lá no Jordão, lá no Mar Vermelho. A palavra era como? Ó, vocês agora vão contar os seus filhos. Lembra do Salmo 78, 5? Agora vocês vão contar para os seus filhos como que foi. Ó, vocês vão pegar a pedra do testemunho, do milagre, da fé, e vocês vão colocar onde? Hein? Onde que ficava a pedra? No concerto? Quem lembra? Na sala. Lá no meio, lá. Para todo dia passar e ver o testemunho. Nas famílias. E era contado de geração. O Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é uma revelação de que eu estou falando de ser bendito. Porque também nós vamos mostrar, quando fala agora desse papel dos pais, mas agora a revelação dos filhos. O papel dos filhos. Porque a tua vida de confiança no Senhor, de fé no Senhor, de revelação do Senhor, de entrega ao Senhor, de entregar o teu caminho ao Senhor, vai fazer os teus filhos pronunciarem as palavras de Jacó. Porque um dia Jacó chegou e ele parou de falar. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é que ele parou de falar, mas ele pronunciou o meu Deus. Amém? Amém. O Joel, está chegando o tempo deles. Eles falaram agora o meu Deus. Mas vão viver um tempo, e vivem um tempo falando o Deus de Sergiano, o Deus de Catiúça. Que é ministrado, mano. Lembra que eu venho falando? Você mostra. Vai chegar o dia que a Thaísa vai ser provada, meu filho, de ter que falar só o meu Deus. Porque hoje, novinha, do jeito que está, ainda fala, não, meu pai. Ou não, meu pai crê em Jesus. Ó, meu pai, nós somos de Jesus. Meu pai tem feito isso. Meu pai tem ensinado isso. Meu pai tem agido assim. Mas vai chegar o dia que ela não vai falar assim, eu tenho que fazer, não. Eu faço. Eu sou revelado. É o meu Deus. Amém? Eu não tenho. A criança, às vezes pequena, não tem revelação. Mas nós precisamos, amados, saber que os tempos mudaram, né? Ou que os tempos mudam, e aí eu não posso querer ensinar o meu filho, ensinar o Marcos André, o que meus pais me ensinou, ficar agarrado. Porque terra fala de lugar, né? Olha só. Sai da tua terra. Fala de um lugar. Mas depois ele segue falando assim, ó, e da tua parentela e da casa de teu pai. Da tua parentela e da casa do teu pai. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero fazer de você que a sua descendência seja ordenada e e que tenha um brilho como as estrelas. Portanto, olha as estrelas, vai ser numerosa e vai ser brilhante como as estrelas. Mas também eu quero que você olhe para a areia do mar. Quanto vai ser? Quanto vão espalhar? Mas, ó, vão crescer, mas é a tua. É a tua descendência. Abraão, é a tua descendência. Carlos, é a tua descendência. Não é a descendência do teu pai. Teu papai foi. Foi. Adriano, teu pai foi. Amém? Entendeu, Sergiano? Papai foi. Teu pai foi, querido. O tempo dele foi. O tempo de cuidar dos teus filhos foi. Né? E a tua irmã ali, ó. O tempo de cuidar foi. Ele passou.
Agora é a tua descendência. Você tem que sair da terra, sair do meio, sair da casa do teu pai. Porque isso fala de deixar para trás. Não se vive, você não risca o passado da tua vida. Mas você não vive de passado. Nós não podemos viver de passado. Nós não riscamos o passado da nossa vida. O passado nos gerou experiências. Seja acerto, seja erros. O passado faz parte da nossa história. Mas eu agora não posso viver querendo cuidar de uma geração, querendo ter uma descendência numerosa, porque é numerosa não de quantidade, é numerosa no Senhor. Porque numerosa vai ser. Amém? As tietas da vida aí, pô, mas tem os filhos do carnavais aí, da vida aí, geram filhos, multiplicam. Eu estou falando de uma multiplicação no Senhor. Então você precisa saber que é a tua descendência. É o teu nome agora. É o teu nome. Engrandecerei o nome do Sergiano. Engrandecerei o nome do Carlos. Amém? Amém. Por quê, amados? Porque agora, quem está te dando uma direção, quem está te enviando, é o Senhor. Amém? É a vontade. Ó, Abraão, eu estou te enviando. Carlão, eu estou te enviando. Deixa, querido, teu papai. Deixa tua mamãe, deixa tua parentela, deixa teus irmãos. E segue agora para a carreira que está proposta. Marquinhos, eu não posso ficar vivendo assim. Como é que o meu pai fazia? Como é que meu pai fazia mesmo? Eu agora vou cuidar dos meus filhos segundo o meu pai. Não. Meu pai não cuidou segundo Deus. Se o meu pai tivesse cuidado segundo Deus, aí sim. Então eu preciso tirar esse trem do meu coração. Eu preciso tirar esse passado do coração. Amém? Eu preciso tirar. Eu não posso ficar agora vivendo debaixo do sofisma do meu passado, do meu papai, da minha mamãe. Eu não posso ficar agora em cima de justificativa. Sofisma é medo daquilo que não existe. E aí eu tenho que ser alguma coisa. Eu tenho que ser uma mulher que tem que ter posses. Eu tenho que ser uma mulher que tem que me destacar na sociedade para suprir carências. Porque eu ainda estou preso na casa do meu pai, que colocava minha mãe no fogão. E aí eu não quero mais. Meu Deus, eu estou preso naquele passado. Eu me justifico. Afinal de contas, né? A minha mãe nunca me cuidou de mim. É por isso que eu sou assim. A minha mãe fazia isso. Minha mãe me deixava sozinha. Minha mãe... Filho, foi. Você agora é tomado pelo Senhor. A Bíblia diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparar, vai te largar, vai te deixar, eu, Senhor, vou tomar para mim. Você é meu. Porque quem está enviando você a ser pai corajoso, a ser uma mãe corajosa, é o Senhor. Porque se nós queremos o Senhor, andamos com o Senhor para o Senhor. E não vou deixar de falar de novo. Um homem cheio do Espírito Santo não é o homem do reteté da língua estranha. Língua estranha são dons do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo, segundo a promessa, segundo a palavra, ele cuida da família. Simplificando, que é uma pessoa questionar mesmo. E quem não anda assim, não tem o Espírito Santo. Quem não cuida da família, não tem o Espírito Santo. É só ler, amados. É só ler. O livro de Malaquias, os 2 últimos versículos, para gravar melhor, que é o versículo 4, o capítulo 4, o versículo 5 e 6. Isso aí é a máxima. Amém, amados? E dá aquela deixa do papel de se fazer,
Porque as pessoas falam, quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor faz o papel que Ele tem para fazer, o qual Ele deu o seu próprio Filho para nos capacitar, para nos dar poder, para nos dar palavra, para nos dar direção. Mas Ele manda você fazer. Não só fazer discípulos, porque parece também que os irmãos esqueceram que fazer discípulos, que os filhos são discípulos dos seus pais. E ficam dizendo que nós temos que nos desapegar dos nossos filhos, porque os filhos vão. Eu não vejo assim. Os filhos vão casar, vão ter suas esposas, mas não vão embora da sua vida, não. Os discípulos de Jesus precisam aprender isso. Porque os ímpios ficam com seus filhos, dando trabalho, cuidando dos netos, aprontando com os netos roubando dos avós, aquela bagunça toda. Os netos tomando lá o empréstimo dos aposentados, que a avó também não cuidou no passado. Os ímpios ficam com... Agora, o discípulo de Jesus, amado, o meu filho vai casar, vai morar noutra casa, não pode ir até para outra cidade, mas não vai perder o vínculo comigo, não vai deixar de ser meu discípulo, mano. Então nós temos que saber que existe um papel nosso de fazer. Sabe por causa de quê? Porque o texto do Antigo Testamento aí, de Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala do Espírito Santo, de que o Espírito Santo vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas agora, quando fala desse fruto, dessa prática agora dos ministérios de João Batista, ele já fala de que João Batista vai fazer. E que você tem que fazer também. Porque, amados, aqui, homens corajosos, você quer ser um homem corajoso, você tem que ser João Batista. Profeta no teu lado, profeta na tua casa. Lucas, é um texto que eu não falei, mas vamos voltar aqui só para dar essa deixa. Por quê? Porque os irmãos saberem. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Verso 14. Verso 14. Verso 13, vamos lá. Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás muita tristeza, muita alegria. É muita alegria. Né? A palavra é que teve tristeza, que filho dá trabalho, filho dá tristeza. Mas não é isso que está escrito, amado. E terás prazer e alegria. E muitos, outras pessoas, muitos se alegrarão no nascimento de João. Porque será grande diante do Senhor. João, fala comigo, Senhor, João será grande diante do Senhor. Deus será grande diante do Senhor. Agora você vai falar assim, eu posso ser grande. Posso ser grande diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu posso ser corajoso. Posso ser corajoso diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu, Marquinhos, posso ser corajoso, forte, diante do Senhor. Amém? E não beberá vinho, nem bebida forte. Alguns não podem dizer isso, né? Gostam de uma bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Né? Quem quer o Espírito Santo aí, mano? Amém. Será cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Amém. Amém? Amém. Cheio do Espírito Santo? Oh, meu Deus, a palavra é bom demais, né? Será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Desde o ventre da sua mãe, João Batista. E vai ter uma vida toda errada, toda torta. Vai desviar quando tiver 15 anos, vai dar trabalho. É isso que está escrito? O que está escrito? E converterá muito dos filhos de Israel
ao Senhor seu Deus. Mas quem vai converter? Quem? Quem que está falando aqui, mano? Que vai converter? Porque as pessoas que ficam colocando, quer colocar as coisas na mão de Deus. E Deus, Ele tem falado assim, eu já dei meu filho, eu já dei a palavra, eu já dei a revelação. Vocês agora têm que ser homens e mulheres corajosos e abrir mão da sua própria vida e cuidar da sua família. Deixar das coisinhas do passado, larga as coisinhas. Se sua mãe foi pobre, você não fica com medo que você não tem que ser pobre, tem que ser rico para provar alguma coisa, não. Meu Deus. Se o seu pai foi roceiro, você pode ser roceiro. Isso não é vergonha. Agora, o seu pai pode ter sido roceiro e um beberrão, ladrão, que não cuidava da família. Isso o Senhor não quer. O Senhor quer que você seja corajoso. Ainda que trabalhe em um serviço simples. Ainda que ganhe pouco. Mas que você seja homem de verdade. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que você cuide da sua família. Que você converta muito dos seus filhos ao Senhor. Converta os seus filhos ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. 16. E João converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E irá diante dele. E irá adiante dele. Ó, o que vai na frente dele. O que vai na frente de João. No espírito e na virtude de Elias. Esse poder, essa manifestação será com ele. Ele virá, você verá nas atitudes, na postura de João, na postura do teu filho, na tua postura. Postura de homens que são cheios do Espírito Santo, vai ter essa manifestação, mano. Lembra que eu falei, nós podemos chegar diante de alguém, diante de uma pessoa, e apresentar que nós estamos com o coração em crescer financeiramente, em crescer dentro da empresa. A manifestação do nosso coração vai mais além. Que queremos mexer com a mulher do outro. Que queremos prazer. Que queremos confusão, briga, contenda. Assim nós não ganhamos nossos filhos. Assim os nossos filhos vão aprender a ser também assim. Às vezes nós vamos ministrar que nós estamos cheios de sonhos dos nossos filhos. E que não são sonhos de Deus. Não é pecado, mas não são sonhos de Deus. O Espírito Santo tem que chegar, tem que ser visto. Você chega, o Espírito é visto. É notório qual é o teu chamado. É notório qual é a tua intenção. Aonde tu quer chegar. Se é o reino de Deus. Se você deixou para trás as coisinhas da sua parentela. Porque um pai, ele fica muito alegre. Um pai que não tem revelação, ele fica alegre quando o filho passa na faculdade. Tem o sonho do filho ser médico. Tem o sonho do filho de... Ó, amados, podem me chamar de quadrado. Pode me chamar de quadrado. Entendeu? Porque a palavra não muda. Hoje, o meu coração, o presente hoje que eu poderia dar para os meus filhos, é que eles tenham o coração. E que eles venham cheios do Espírito Santo, na virtude e no poder de Elias. Mas se eles não veem isso em mim. Se hoje eu tenho muita clareza, meu filho pode ser servente de pedreiro. Aí ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas não carrego nada no meu coração. O futuro dos meus filhos está na mão do Senhor, não faço força nenhuma. Só tem que ser trabalhador. Tem que ser trabalhador, tem que aprender o trabalho. Mas seja qual for o trabalho. Não tem dificuldade nenhuma. Não vou fazer gracinha, nem me endividar, nem deixar meus filhos desguardados para aprender alguma coisa a mais, para depois usar isso contra o reino de Deus. Não para o Senhor. Mano, não faço isso. Meus filhos eu tenho que apresentar para eles Elias. Para quê, mano? Para converter
o coração dos pais aos filhos. Então, quando eu falo de você ser forte, você tem que ter esse poder, amado. Você tem que ter esse poder. Por quê? Porque olha só, eu tenho que pegar a leitura agora direto. Vamos ler o 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas é uma questão de descendência. Os filhos são chamados, ou melhor, nós que agora tomamos decisões de ser pai corajoso, nós temos que conduzir os nossos filhos a serem cheios do poder e da virtude do Espírito Santo, que é a revelação aqui, que é o poder de Elias, que é o serviço, a obra de João Batista, de cooperar com outras pessoas, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Amém? Amém. Então, queridos, vamos lá em Gênesis novamente. Então, vamos abrir mão, no nome de Jesus, da nossa parentela, abrir mão das coisinhas aí, do nosso passado, o sofisma do que o papai era, do que a mamãe era. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Eu não posso ficar agarrado. Eu tenho que saber o que é do reino de Deus. Quer saber o que é do reino de Deus? É reino de Deus? Conserva. Não é reino de Deus? Seja bom, seja ruim. Descarta. Tem que ser do reino. Amém? Amém. Eu posso bajular. Fazer você bajular. Ai, a minha avó criou não sei quem sem vara. Sem não sei o que. Ela era assim. Entendeu? Ó, herança. Então cuidado com herança. Coisa do passado. É ficar preso. Abraão foi direcionado por uma terra que ele não conhecia. E que ele ia ser mostrado para ele ainda. Ele nem sabia para onde ia. Amém? Ó, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Saiu sem saber para onde ia. Tá, amados? Saiu sem saber para onde ia. Confiando no Senhor. Você precisa ser um pai corajoso. Ouvir o Senhor. Deixa tudo. Deixa o teu passado para trás. Carrega sofisma de papai e de mamãe do passado. Agora vê o que a palavra tem para você. O que a palavra diz. Porque os nossos, por exemplo, a nossa mãe é a avó dos nossos filhos. É interessante que às vezes uma vovó não quer que você trate. Minha mãe chegou para mim: meu filho, seus filhos vão ficar traumatizados. Os irmãos conhecem meu filho, esse é algum trauma com questão com a vara? Não tem, amado. O que nós temos que fazer é segundo o Senhor. Tem um casal aí que a gente não vai expor, deixou de estar conosco, porque ele ouviu de mim que vai tratar o filho com vara e falou: não quer, que ela não tem esse coração, que ela é muito boa, isso não é de Deus, e que eles lá, essa linguagem que eles lá tratam assim, amados, é palavra de Deus, amado. O homem cheio do Espírito Santo, ele corrige seus filhos, ele ama seus filhos quando vai. Amém? Amém. Ficar preso no passado. Vamos para o 17, Gênesis 17. O 17:1 diz assim, ó: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o anjo a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha
presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Abraão o seu rosto. E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, és o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. Amém? Amém. Deus fala assim, ó, você vai ser pai de uma multidão de nações. Declarou isso, ministrou isso na vida de Abrão. Mas a primeira palavra, a primeira direção, amados, para nós, foi a que foi dada para Abraão. Mandou ele deixar as coisas do passado. Mandou sair do meio da parentela. Começar agora a olhar para uma nova ótica. Para uma nova lei. Nós agora aprendemos com o Senhor, amado. Não é mais com os nossos pais. Os nossos pais tiveram papéis ótimos na nossa vida. Algumas coisas boas nós aprendemos. Mas eu não conheço aqui entre nós nenhuma descendência de discípulos. Não conheço. Eu conheço aqui pais que erraram muito. Muito. E eu falo dos meus. Erraram muito. Erraram muito. E nós precisamos conceber isso. Precisamos conceber isso. Porque senão a gente vai seguir carregando. Querendo. Aí, amados, vem aquele ensino de Jesus. Não tem como deitar vinho novo em odre velho. Não tem como você encher algo que está cheio do passado. Está cheio, que carrega as coisas do passado. Você precisa limpar o teu coração. Abrir mão das coisas do passado. Porque o Senhor quer colocar no teu coração a lei dele. O conserto dele entrar no teu coração. O propósito eterno de Deus tem que entrar no teu coração. Amém, irmão? Amém. Está claro isso? Ele quer te dar, te conduzir num novo e vinho caminho. Porque Ele quer uma descendência. Eu sempre venho falando nisso, amado, o Senhor quer uma descendência. Quer uma descendência de pais. Porque os meus filhos, por exemplo, já ouviram várias vezes. A minha filha disse, papai, como é que é isso? Né? O fulano falou que a mamãe apanhou do papai, que o papai brigou com a mamãe, que eles discutem. Os meus filhos não sabem o que é isso. Mas os coleguinhas deles sabem. Viver uma vida de discussão. Mas os meus filhos não sabem. E eu quero seguir nesse caminho, que eu quero ter uma descendência santa, separada. Agora eu sei que o caminho não é simples. Vai custar a minha vida. Vai custar a minha vida. Só que eu quero dizer para você, se você também quer uma descendência, vai custar a tua vida. Não pensa que vai vir. Não. Amém? Agora eu quero te dizer que quem não for pai corajoso, o estrago, o dano é maior. Com certeza. Amém, irmão? Então nós precisamos aprender com Abraão. Se ter a fé de Abraão. A gente cantou aqui. Só que quem pode me responder? Quem foi o discipulador de Abraão? De Abraão. Foi dando as diretrizes para ele. Hã? Quem? Quem foi? Deus, irmão. Deus. Aí vai ler. Pega os textos e lê. Vê se Deus andou mal aí. Deus errou. Alguma coisinha aí, amado. Obrigado. Deus errou. Vê se Deus errou em algum caminho que deu aí, mandar abandonar. Que discipulador é esse que mandou eles largar tudo? Largar tudo. Nós queremos viver o reino de Deus preso um monte de coisinha. Coisas materiais, em casa que recebemos de herança, e não sei o quê, em costumes, em coisinhas do papai, da mamãe, da vovó. Deus discipulando Abraão. Larga tudo. E Jesus aprendeu direitinho.
quem vir após mim e não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É reino de Deus, amado. Palavra mesmo. Amém? Palavra mesmo. Ó, abandonar tudo. Largar tudo. E crer no Senhor. Gênesis 22. E aconteceu, Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Oh, aleluia. Fala comigo assim: toma o teu único filho, o teu Isaque, a quem tu amas. Amados, nós não podemos perder a revelação. Presta atenção. Nós não podemos perder a revelação. Abraão, quem crê que Abraão amava Isaque? Quem crê nisso, amado? Abraão amava Isaque? Tem certeza que Abraão amava Isaque? É mesmo? Amava mesmo, amado? Amava mesmo? Hein? Bem, aqui eu penso que ele amava o Senhor, né? Não, mas o que está escrito? Vamos ler o texto. Que talvez está na minha Bíblia. Vem que está escrito. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vai. Ele amava o filho, mas ele amava mais o Senhor. Amém. Né? Então, mas o que eu quero deixar bem claro é que, porque nós precisamos ter uma revelação. Ó, mano, Abraão amava Isaque. Ele amava Isaque. A revelação é que ele amava no sentido prático de Isaque contemplar a vida de Abraão. Amém? O dia a dia. A Bíblia não relata com profundidade, mas fala que ele amava. A gente não vai ler aqui tudo nesse tempo aqui agora. Mas quando ele foi sacrificar Isaque, amados, ele viu o cenário. Ele sabia como o pai temia o Senhor, como o pai ofertava ao Senhor, como o pai se doava ao Senhor, como o pai era de fato um adorador, como servia ao Senhor. E ele não teve dificuldade. Está aqui o altar, está o cutelo, está aqui as pedras levantadas, está aqui o fogo. Ué, mas pelo que eu sei, pelo que o Senhor tem me mostrado, a tua entrega, o teu serviço, a tua oferta, está faltando alguma coisa, está faltando cordeiro. Cordeiro está faltando. Isaque sabia que ele era o holocausto, que ele era o sacrifício, que ele era a oferta. Abraão amarrou Isaque. Isaque se deitou, não fugiu, porque o pai ministrava na vida do filho. O pai ministrava na vida do filho. Amém, amados? Amém. Olha só onde eu quero chegar. Se você diz para o teu filho, obedece, e o teu filho resmunga, chora, não vou, é porque você está querendo fazer isso perto dos irmãos.
é porque você não faz isso, está vendo a necessidade de fazer ele obedecer. E o Isaac aí não era uma criancinha de colo, né? Não, querido. Só para compreender a maioridade, se tinha maioridade aí, mais ou menos, era 30 anos. Isaac aqui, quando fala menino, eu não sei bem a idade que era. Alguém sabe? Eu não tenho noção. Eu não fui a fundo nisso aí. Mas eu ia falar 14 anos. Sei bem. Mas uma coisa eu sei. Ele tinha consciência de que tinha que obedecer. Do que o pai vivia fazendo. Então o filho, ele tem que crescer. Você tem que ensinar o teu filho a conduzir ele à cruz. Porque, amados, por que a gente está falando isso aqui? A gente andou em 3 instâncias nesse tempo. Porque depois a gente vai começar a mostrar passo a passo. Mas só que não adianta mostrar o passo a passo, a prática, com a vara, a disciplina, a forma que você vai então conduzir o teu filho à cruz, se você não tem, se não tomou essa decisão, se você não revela essa necessidade e se você não sabe o que de fato que um pai é, qual o papel de um pai. Porque o pai, ele é responsável pela descendência. A gente quer mostrar isso. O pai é responsável pela descendência. Entendeu, amados? O pai é responsável pela sua descendência. E eu não quero ser aqui antiquado, mas a Bíblia no Novo Testamento trata da questão do cabeça. Então, onde tem o cabeça, tem que ter, até uma situação, depois a gente vai tratar o assunto de Juízes 11, o relacionamento ali era do pai com uma filha. Em outros casos, do pai com a filha. Do pai com a filha. Você não vai ver mamãe na conversa, não. As mamães, elas são chamadas a sujeitar seus maridos. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, tendo uma vida em modéstia, sujeitando aos seus maridos, tendo uma vida quieta e sossegada, se revestindo disso, porque isso é precioso diante de Deus. Clareza disso. Amém? Amém. Mas então, nós precisamos compreender. Eu, na realidade, fugi um pouquinho aqui do que eu queria falar. Eu queria falar o princípio de não perder o que é amor. Porque se a gente fala de amor, as pessoas podem pensar em sexo, podem pensar em carinho. Ai, meu amor. Aquela coisa melosa. Não. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Tudo suporta. E eu não vou deixar de falar. Se Meire te ama, ela te suporta, cara. O dia que ela não te suportar é porque ela não te ama. Se o teu marido não te suporta, é porque ele não te ama. Amém? Amado, a igreja fica fantasiando as coisas. Amém? Querem criar várias situações, várias saídas. É a palavra. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo confia. O amor confia. O amor confia. Se você fica desconfiado do teu filho, desconfiado da tua esposa, desconfiado, é porque você não ama. Aí sim, aí envolve a questão de que você quer ir além, que você não confia, que o amor, você aprende a amar. O amor, ele é uma árvore, é uma planta que vai crescendo. Cada dia você ama mais. Cada dia você ama mais. Eu não vou colocar uma mordaça nos meus filhos, amado. Mas a cada dia mais, eu vou estar mais perto deles. A cada dia mais, eu vou me envolver mais com eles. A cada dia mais, eu estou mais... Porque tem pais que estão doidos que os filhos crescem para mandar os filhos embora. Como é que ama agora, se tem esse coração? Doido para o filho deixar de ser peso. É porque não ama. Então por que está no discipulado? Então por que fala de Jesus? Por que fala de multiplicação? Se não ganha o próprio filho, vai ganhar quem, gente?
Amém? Olha só. Você tem que ter disposição de entregar teu próprio filho. Quem você ama. Porque o pai que ama, ele entrega o filho ao Senhor. Lembra quando a gente começou a falar? Entregar para Deus? Não. Ó, compreenda para não falar o que eu não estou falando. Entregar para Deus? Não. Se entrega para Deus abraçando. Foram os dois juntos. Foram os dois juntos. Abraão e Isaac subiram, fizeram a viagem juntos. Subiram um monte juntos. Bateram um papo lá. Foram juntos para perto do altar. Tiveram um diálogo. Um pegou o cutelo, mas o outro também deixou-se amarrado. Amado, tenta avaliar isso. Tenta imaginar você na trajetória da sua vida com o teu filho, nesse nível. E todo o tempo, amado, eu vou estar levando meu filho para a cruz, para o altar, para ser sacrifício. Amém? Às vezes você tem que estar abraçando o teu filho, brincando com ele, jogando. O Dedé agora ele está aqui, cismou de jogar dama, estou jogando dama com ele. Joguei a daminha com ele, brinquei. Dedezinho, de 7 anos, fez 7 anos agora, brincando na damazinha com ele. E abraço, um beijinho nele, tal. Joia, beleza, paizão, gostoso, tudo joia. Aí deu o horáriozinho, horário da escola. Falei, filho, agora vamos lá no quarto. O papai ter aquela conversa. Porque a professora não deu testemunho de você. Estava brincando com ele, na maior, tranquilo, mano. Peguei o bracinho dele, vamos lá pro quarto. Em amor, sem ira, seguindo lá os 5 nunca. Nunca sem ensinar, nunca irado, nunca perto dos outros, nunca com outro instrumento sem ser a vara, e nunca por acidente. Fui lá, levei ele para o altar, uma boa. Porque você consegue ver Isaac, pai, você vai fazer isso comigo, pai? Você vai me cortar? Ô pai, você não me ama, como é que você vai me fazer isso, pai, comigo? Você vê isso, mano? Você imagina lendo o texto que Isaac começou a chorar, ou que Abraão ficou, Deus, você não falou que eu tenho uma grande nação, Deus, e agora? Mas nós ficamos assim. E aí quando fala de dar uma varadinha nos nossos filhos, nós ficamos cheios de larga e me deixa. Mano, precisamos ser corajosos. Precisamos aprender com Abraão a ser pai. Precisamos aprender a ser obediente. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi obediente. Amém? É simples. É simples. O que nós precisamos é ter, volta a falar de 1 Pedro 4, 1 e 2. O nosso problema ainda é estarmos vivos demais. Nós estamos muito vivos. Nós não aprendemos a morrer. Não precisamos morrer. Amém? Amados, compreende uma coisa. Eu não sei bem o texto. Confere para mim se é Mateus 10, 37. Vê se é isso. Bom, né? Você não tem nada preparado. Uma pessoa falou assim, como é que você prepara o sermão? Eu falei, não preparo. Mateus o quê? Mateus 10, 37. Isso, alguém lê aí. Bem alto. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Amém, amados? Amém. É alguma coisa contrária do que eu estou falando, que Jesus falou? É alguma coisa contrária do que Abraão fez? É alguma coisa contrária do que Deus mandou fazer? Deus levou Abraão a uma prática. Abraão, quero ver quem você ama mais. Se você ama a mim, você ama a Isaac.
Meu mano, eu tô lembrando na passagem que Abraão ensinou o filho dele numa situação muito jóia. Se não me falha a memória, Abraão chegou pra ele e falou assim: qual o carneiro, qual a ovelha que você mais ama? Ah, é, então vai e sacrifica ela. Tem esse texto, né? Tá ligado? Não tô lembrado não, mas eu acho que eu já ouvi alguma coisa assim. Mas é assim. Mas seja como for, Jesus mandou fazer isso. Entende? O que você mais ama, dá pra você. Porque algumas linguagens falam amar menos. Porque, amados, o alvo é o seguinte: você tem que estar nesse relacionamento. Você, teu filho e o Senhor. Você olha para o Senhor primeiro. Depois olha para o teu filho. O nível que você entrega ao Senhor, que você confia no Senhor, que você ama o Senhor, é o nível que você então vai tratar o teu filho. Por quê? Porque Abraão, a oferta era para quem, amados? Hein? Quando nós agimos com os nossos filhos cheios de cuidados humanos, é porque os filhos são nossos mesmos. Nós não o entregamos ao Senhor. Nós não entregamos ao Senhor. Ele está debaixo do nosso cuidado. E aí nós queremos dizer o seguinte: eu sei mais do que Deus. Deus não sabe tanto assim. Deus deu o filho dele lá, mas não sabe tanto assim. É. Então a gente vive uma falta de fé. No fundo, a gente acaba não amando Isaac, porque a gente não o sacrifica. Porque a gente quer cuidar dos nossos filhos melhor do que Deus. E a palavra não é essa. O chamado não é esse. Né? A canção que nós cantamos: ser como Abraão. Né? Deitar, se entregar como Isaac. Isaac deixou-se amarrado, não revidou, não brigou, mas porque Abraão o amava. Porque quando fala de Abraão amar, não é sentimento, amado. É que Abraão viveu uma trajetória de vida todos os dias, ministrando o temor de Deus, ministrando a cruz para o filho. Aí quando você vai tratar, quando você vai corrigir, o filho, ele já está familiarizado, entre aspas, com a cruz. Ele já sabe que o caminho dele é a cruz. Lembra do próprio Jesus, que a gente leu o texto ontem? Lembra do próprio Jesus? A gente leu o texto ontem. Jesus falou assim: Pai, me livra dessa vara. Pai, me livra dessa disciplina. Pai, me livra desse açoite. Pai, me livra dessa hora, Jesus disse. Aí, mas ele rapidinho, como filho, o que ele disse? Pai, mas eu sei que o meu caminho é a disciplina. Pai, eu sei que o meu caminho é o senhor cortar o meu computador. Pai, eu sei que o caminho não é tempo de eu frequentar essa faculdade. Pai, eu sei, porque o senhor vem ensinando, o senhor vem tratando, o senhor vem vivendo isso comigo. Jesus falou assim: eu tenho relacionamento com o Pai, eu vivo com o Pai. E naquele momento que ele falou: Pai, me livra dessa hora, ele já disse: mas foi para isso que eu vim. Você tem que levar o teu filho a ter essa revelação. Mas foi para isso que eu vim. Jesus falou. Nós somos chamados para ser parecidos com quem, mano? Jesus. Nós temos que conduzir nossos filhos a ter essa revelação. E depende, primeiramente, do Senhor, do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Mas também a virtude, o poder de Elias. Porque, amados, eu quero vida boa, eu não quero confronto com meu filho. Mas o Espírito Santo em mim, que não é só para falar em língua estranha, me faz com que eu tenha essa disposição